Graça e paz, boa tarde. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. A palavra de Estevão que enfureceu aos judeus, aos religiosos com os quais eles estavam debatendo sobre a revelação de Deus através da história de Israel. Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso enfureceu terrivelmente aqueles homens que tinham no templo de Jerusalém daqueles dias, a materialização da sua fé, da sua esperança, dos seus propósitos religiosos. Estevão sugere, e eu acredito com quem disse isso, com quem interpretou dessa maneira, Estevão sugere que aqueles homens não estavam adorando a Deus no templo. Eles estavam adorando o templo. Estavam adorando o serviço religioso. Estavam adorando os lucros decorrentes do serviço religioso. Os lucros decorrentes da manipulação da fé de pessoas leais e tementes a Deus. E todo e qualquer questionamento quanto à devoção ao templo trazia revolta, ira, fúria e levou à morte de Estevão. A advertência de Estevão, ela é válida para nós nos nossos dias. Falamos de dons, de ministérios, falamos de talentos, falamos de servir a Deus. Algumas pessoas amam o serviço, amam a manifestação do dom, amam a execução do propósito de Deus, mas acabam perdendo ou descuidando, por assim dizer, da devida comunhão com o Pai. E essas palavras que Estevão estava dizendo, estava transportando para essas pessoas naquele dia. Vocês ficam contemplando esse templo, que é magnífico, é majestoso, mas estão cegos para Deus. Estão cegos para o mover de Deus. Estão cegos para a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Estão cegos ao espírito das Escrituras que vocês tanto memorizam, tanto discutem, tanto debatem e não se aperceberam de que Deus se revelou na pessoa de Jesus, o Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A religião é para trazer vida. A religião é para trazer liberdade. A religião é para trazer cura. A religião é para trazer comunhão, é para vivermos nessa comunhão com o Senhor. A vida religiosa é para purificação do olhar, é para purificação do querer, do sentir, o volver-se para Deus, o voltar-se para Deus, para sermos purificados de tudo que em nós desagrada ao Senhor. Essa é a espiritualidade apresentada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. A vida religiosa pode se transformar num obstáculo, e um obstáculo terrível para a verdadeira comunhão com Deus. É o que a palavra de Deus ensina, é o que a palavra de Deus demonstra. É o que o estudo de todas as religiões que há no mundo deixam bastante claro. Profissionalismo, dedicação, empenho, serviço, ministério, mas comunhão com Deus pode deixar de existir sim. Estevão preferiu enfrentar o que enfrentou, né? A injustiça e a morte, a abrir mão dessa comunhão que Deus estabeleceu com ele, e que fez com que ele arriscasse e doasse a própria vida com o objetivo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo aos seus irmãos. E parte desses irmãos não foram capazes de reconhecer a dedicação, o empenho e o amor desse jovem. Caiu sobre a igreja naqueles dias uma perseguição desencadeada pelo sinédrio aqui, pelo sinédrio judaico. A igreja
judaica, a igreja de Cristo entre os judeus, foi perseguida pelo sinédrio dos judeus. Porque até os estrangeiros que faziam parte da igreja e foram principalmente perseguidos aqui eram judeus de cultura de nações vizinhas, debaixo do poder do Império Romano, mas eram judeus, não eram, não eram de Jerusalém, de Israel, mas eram judeus da dispersão. E desencadeia uma perseguição, e Saulo era um dos mais zelosos no que diz respeito a cumprir as ordens do Sinédrio. As ordens do Sinédrio. Porque as decisões do Sinédrio para ele eram como se fosse a vontade de Deus. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Esse é o espírito do fanatismo. Esse é o espírito da ignorância e do erro. Achar que na pessoa, na figura de um homem, de um líder, carismático ou não, achar que num conselho de homens, num concílio, a correspondência com a vontade manifesta de Deus em sua palavra é um risco muito grande. Negar a verdade em relação à humanidade, de que nós somos falhos, falíveis, pecadores, é um risco em se tornar instrumento do mal, instrumento do fanatismo. E o fanatismo com uma das piores vertentes, né? O zelo cego, a fúria cega, a dedicação insana em nome de um Deus em cuja comunhão aquele indivíduo não está. E mesmo assim é capaz de fazer coisas terríveis, né? Como que estivesse obedecendo a Deus, porque na verdade está obedecendo a palavras e a conselhos humanos. E homens somos falíveis. O melhor dos homens que você imaginar sobre a terra é falho, é falível, vai errar. Com toda certeza errará. Fazer da palavra de um homem o equivalente à palavra de Deus é um perigo muito grande. A meditação nossa, a nossa vida de oração, é relacionada à palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo. Não que não confiemos em ninguém. Eu costumo dizer que a confiança é tudo. A confiança é algo que se conquista, que se estabelece. Mas não é porque eu confio em uma pessoa em relação a certas coisas, em relação a um conselho, a uma orientação, né, a um esclarecimento, ou quanto a eventuais dúvidas, que eu vou colocar a minha devoção a Deus nas mãos daquele indivíduo. Eu vou colocar a minha comunhão com Deus debaixo, subordinada à palavra daquela pessoa, daquele indivíduo. Deus estabeleceu meios, métodos, o caminho e a pessoa adequada, confiável, para que nós mantenhamos a comunhão com Ele. E está na palavra de Deus. O devido estudo, o devido cuidado para com a palavra de Deus vai produzir em nossas vidas os efeitos desejados e necessários. A igreja então sofre intensa perseguição. Perseguição essa voltada basicamente aos helenistas, né? Aos judeus cristãos que têm sua origem fora do território de Israel. Nisso, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Filipe se encontra em Samaria. Filipe se encontra em Samaria. É importante nós sempre lembrarmos que os judeus tinham os samaritanos em profundo desprezo. Em profundo desprezo. Os samaritanos, na mentalidade dos judeus, figuravam ali, né, disputavam entre as piores criaturas do mundo, na opinião dos religiosos, né, entre publicanos, pecadores e samaritanos. Né? Samaritanos eram um grupo que era terrivelmente discriminado pelos judeus. E Filipe, um dos diáconos, amigo certamente, companheiro certamente de Estevão, encontra-se em Samaria proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Veja como o Espírito Santo, como pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo, são guiadas, são conduzidas por Deus, são conduzidas pelo Espírito Santo para situações, para direções que normalmente
de acordo com as suas convicções, eles não fariam. Não havia nenhum interesse por parte da religiosidade judaica em alcançar os samaritanos. Eram tidos como um povo lá indigno, né? E ponto, acabou, não queremos conversa com eles. E Filipe é conduzido pelo Espírito Santo para aquela região, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Filipe entre os samaritanos. E sabe o que é incrível? Os samaritanos estavam ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo através de Filipe. Porque Jesus Cristo esteve entre os samaritanos. Uma das mais belas mensagens que Jesus proferiu foi entre os samaritanos, foi para uma mulher samaritana. Havia uma semente da verdade naqueles corações. Havia uma angústia, uma ansiedade, um desejo de ser aceito por Deus, de ser reconhecido por Deus. Porque a religião, de um modo geral, tem esse propósito, de garantir a nossa comunhão com Deus. É claro que ela é muito usada, né, para garantir a não comunhão de outros com o nosso Deus, não é isso? Como uma barreira que nos protege do pecado do outro, né? Os nossos a gente dá um jeito, mas o dos outros, de maneira nenhuma, nenhum contato. E como o evangelho será ministrado? Essas pessoas são levadas além, né? Filipe é levado além, uma situação extremada. A morte do Estevão colocou nesses homens, nessas mulheres, o espírito de urgência no que diz respeito à proclamação do Evangelho do Cristo ressurreto. Um sentimento de urgência. É para hoje, é para agora. Não podemos nos calar. Não nos querem em Jerusalém? Então iremos para outros lugares proclamando a salvação no nome de Jesus Cristo. Se Jerusalém não nos suporta, se Jerusalém não nos deseja, vamos seguindo o caminho que o Espírito Santo vai nos colocando e vai nos guiando. E Felipe está realizando um ótimo trabalho entre os samaritanos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Um dos motivos pelo quais Jesus fala cuidado com os falsos profetas, existe um grupo de pessoas que fica entusiasmada, que acha que pode controlar, que acha que pode manipular, né? Que acha que engana. Não engana, né? Mas tentam se apropriar da verdade de maneira inadequada. E aqui a palavra de Deus, no capítulo 8, fala de um Simão, um tal Simão, que era feiticeiro, que era um mágico, que era o enganador. Ele impressionava a população de Samaria e ele se apresentava como poderoso e notável. Olha a humildade do sujeito, né? Quando se referiam a Simão, a propaganda dele dizia Simão, o poderoso e o notável, ou o poderoso e o notável Simão. Ele se apresentava como se fosse alguém portador, detentor de dons ou talentos sobrenaturais. E as pessoas eram enganadas, davam crédito a ele e diziam que ele exercia algum poder divino e chamavam ele de o grande poder. Onde estava prosperando essa mentira? Onde a verdade se recusou a habitar, a alcançar. Entre aqueles que os que tinham compromisso e obrigação com Deus de proclamar a verdade do reino não estavam dispostos a ir, a mentira estava lá. Mas Deus não abandonou aquele povo samaritano na ignorância, ele envia Filipe. Filipe, um dos diáconos, né, um dos rejeitados em Jerusalém, ele vai para Samaria. Ele vai para Samaria pregar o evangelho. E esse Simão, que exercia artes mágicas, o texto já diz exatamente quem era o sujeito, né? Nós já falamos em outros textos, nós não temos nada contra nenhuma profissão, nenhuma atividade lícita, não temos nada contra o entretenimento, contra os profissionais da magia, que não é magia, né? Prestidigitação, essas artes aí, né? Do entretenimento. Mas Simão
praticava esse tipo de mágica e ele tinha a habilidade de induzir as pessoas ao erro e ele se passava como alguém poderoso. Quando, quando Simão ouviu a proclamação do Evangelho, ele mesmo, aparentemente, né, teve uma inclinação à verdade do Evangelho. Diz o texto, o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Filipe, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo para Samaria, proclama o evangelho da salvação de Deus em Jesus Cristo. Sinais, prodígios, milagres acompanham essa pregação. Deus confirma o testemunho de Filipe e aquele enganador se converte. Foi até batizado. E passou a acompanhar Filipe observando tudo. Observando o que Filipe dizia, como falava, como agia, como orava, né, a postura, como impunha as mãos. Ele parecia incrivelmente interessado no Evangelho de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, de fato, não era bem isso. Não era bem isso. Quando os apóstolos, que não foram expulsos de Jerusalém, né, porque os apóstolos eram todos das regiões ali da Galiléia, da Judéia, os apóstolos eram naturais, né, nascidos na terra de Israel. A perseguição que havia se levantado contra a igreja de Cristo é contra os judeus da dispersão. Né? Os judeus da dispersão. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Não houve nada contra os apóstolos naquele primeiro momento. Quando os apóstolos souberam que Filipe estava proclamando o evangelho em Samaria, eles enviaram para Samaria Pedro e João. Né? Pedro e João estão entre os principais, né? Entre os apóstolos, provavelmente por serem os mais velhos ou pertencentes àquele grupo mais íntimo, mais próximo do Senhor Jesus. E os apóstolos foram com o objetivo de confirmar a proclamação do Evangelho. A presença dos apóstolos em Samaria tinha o objetivo de declarar que o Evangelho de Jesus Cristo proclamado por Filipe era o mesmo Evangelho de Jesus Cristo proclamado pelos apóstolos. Não era outro Evangelho, não era outra fé, não era outro Espírito, não era outra igreja, não era nenhuma outra realidade, não era uma facção, era a mesma verdade. O mesmo Espírito movendo homens diferentes para regiões, para lados diferentes, com o mesmo e único propósito: proclamar e viver a fé em Cristo Jesus. Anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E esse homem aqui cometeu um dos absurdos. Você fala, como isso é possível? Ele deu origem, né, à arrogância desse Simão aqui, deu origem a uma palavra, simonia, que é sinônimo de um pecado grosseiro. É a tentativa de comprar ou de possuir dons, ministérios, talentos espirituais por meio de recurso financeiro. Quanto custa esse dom? Quanto custa esse ministério? Quanto custa este poder? Ou, por outro lado, também refere-se ao pecado de insinuar que é possível vender dons espirituais, talentos, ministérios, né, por dinheiro. Que o dinheiro serve como moeda de troca. Isso é um pecado e os apóstolos de maneira nenhuma aceitaram isso. Quando Simão viu, tudo que ele viu o impressionou grandemente, mas quando os apóstolos chegaram em Samaria, impuseram as mãos sobre os fiéis, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se manifestou de forma plena e poderosa, num chamado Pentecostes samaritano, que em nada foi diferente do Pentecostes de Jerusalém. Porque não é um novo Pentecostes, é o mesmo Pentecostes. Porque não é um novo Espírito, é o mesmo Espírito. Que testemunha do Cristo vivo. Simeão ficou doente.
ficou perturbado. Simão ficou endemoniado, esse Simão aqui. Não é Pedro, né? Esse Simão aqui, esse que era um mago, um encantador, um ilusionista. E ele disse para o apóstolo Pedro: Dai-me também a mim este poder para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Pedro retrucou de imediato: Que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. O que Deus tem para a humanidade, a salvação, não pode ser comprado. Não pode ser comprado. Porque ele é gratuito. Os dons, os ministérios, os talentos, são dons gratuitos de Deus, que Deus distribui conforme a sua soberana vontade. Conforme a sua soberana vontade. Já houve desavenças terríveis na igreja por causa disso, né? A ideia, os protestantes, os evangélicos, a princípio sempre se opuseram a essa ideia, a essa falácia de que o favor de Deus, né, pode ser alcançado através da barganha, né, através do financiamento. E na história da igreja nós sabemos que até ministérios eram comprados, né? Até ministérios, até ofícios religiosos eram vendidos. Eram vendidos. Ah, tá precisando arrecadar, né? Sabe como é a igreja, né? Tá sempre precisando de uma reforma, né? Trocar o laminado de ouro do altar, uma coisa assim. E se dispuseram a cometer essa aberração, essa atrocidade. Houve divisões, houve muitas rusgas na Igreja de Cristo por conta dessas práticas, por conta dessas práticas. Mas a questão é, isso acabou totalmente? Isso acabou? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Uma parte dos evangélicos aderiram a esse tipo de coisa através da chamada teologia da prosperidade, que não existe essa teologia, tá? Não existe, nunca existiu, nunca existirá. As pessoas dão um nome de teologia aí para tentar dar um brilho, né, que a malignidade não possui, para tentar justificar, né, como se teologia fosse algo oculto, algo secreto, um saber sobrenatural, que só uma ou outra pessoa. Não, tem as obras aí, você pode comprar. Tem excelentes livros em língua portuguesa, já tem algum excelente material produzido por ministros, por pastores brasileiros. Não se compara a, a, a outros escritores que vêm de tradições de 200, 300 anos lá, escrevendo, né, estudando as doutrinas. Mas já tem um excelente material. Você não precisa comprar 10, 12, 15 obras de teologia sistemática. Uma já vai te ajudar muito. Uma vai te ajudar de maneira a você evitar o erro, o engodo, o engano. Algumas divergências no que diz respeito a certos pontos ou doutrinas prediletas sempre haverá. Mas no que é fundamental da palavra de Deus, não. Mas eu entendo que até hoje, e principalmente nos dias atuais, e ainda mais em situações de desespero, como algumas pessoas estão vivendo, né? De desespero, de desemprego, né? De falta de fé, de desesperança. Algumas pessoas são facilmente levadas a acreditar que é possível fraudar a verdade do Evangelho e das bênçãos gratuitas de Deus através do financiamento, através da compra, através da venda, né? A quem a, todos nós temos conhecimento de que alguns ministros têm várias orações, né? Então, para aqueles que contribuíram, já tem uma oração. Para quem chegou na faixa ali de tal, já é uma oração melhorzinha. Para quem passou 5 vezes aquele valor, já é um tempinho a mais, né? Aí quem chegou num outro patamar e quem chegou lá 53 aninhos, aí já tem quase meia hora só de oração, só para aquele indivíduo, como se Deus, como se Deus se deixasse levar por isso,
Como se o favor gratuito de Deus pudesse ser comprado ou pudesse ser mais ou menos direcionado conforme a vontade ou desejo daquele que está ministrando. Aquele que está está ministrando em relação a algo que ele não detém, que ele não possui. É em relação a uma verdade dada gratuitamente por Deus, manifestada gratuitamente por Deus, para favorecer a todos aqueles a quem Deus quer abençoar. Eu não posso escolher quem será poderosamente abençoado, quem será abençoado e quem está aí na fila para quando Deus quiser vai receber o seu milagre. Esse é um pecado que não sai da mente do homem. Eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro. Eu não oro, mas eu sustento aqui no... Você não sustenta nada. Você não sustenta ninguém. Você não compra ninguém. O favor de Deus não se compra. O amor de Deus não se compra. A vida de comunhão com Deus não está à venda. Você não pode comprar, você não pode pagar. O mesmo Deus que não exige nada, ao mesmo tempo ele exige tudo do que você pode ser. O seu espírito, a sua mente consagrada, né, a sua vida devotada a Ele. Isso é aceitável a Deus, um coração purificado, um coração transformado, um coração arrependido. E o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro, tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Corações desonestos, corações doentes, e ministrando aos outros, e ministrando aos outros, e vendendo favores que não possuem, garantindo bênçãos que não está nas mãos deles, está nas mãos de Deus. Dependem exclusivamente da graça soberana de Deus, soberana do Pai. Mas até para essas pessoas, até para esse nível de arrogância, de pretensão, como foi esse tal aqui do Simão, o apóstolo Pedro não descarta totalmente a possibilidade de redenção. O apóstolo Pedro não descarta totalmente, ele fala, arrepende-te. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Uma vida, não é o primeiro relato de uma superficialidade na conversão e no uso do dinheiro para tentar causar uma impressão. Aqui ele quer alcançar dons e poder, né? Ele quer o caminho curto, né? Ele não quer dedicar-se em oração, ele não quer se debruçar para estudar, para orar, para aprender. Ele quer porque ele tem dinheiro para comprar. Ele quer porque ele tem dinheiro para pagar. Ele quer porque ele era famoso, porque ele era importante quando ele era um mentiroso, né? Quando ele encantava as pessoas, quando ele enganava as pessoas, ele era chamado o grande poder. E agora que ele se converteu, ele quer ser o grande poder de fato. Ele quer que Deus corrobore as intenções dele, porque ele tinha muito lucro com a mentira. E por que não ter muito lucro com a verdade do Evangelho? O apóstolo Pedro fala, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Esse é um caminho que foi seguido por muita gente. Esse é um caminho que foi seguido por muita gente, infelizmente. E trouxe os seus resultados, para alguns, fonte de lucro. Parabéns, se o seu problema era dinheiro, se você conhece alguém que teve essa opção de transformar o Evangelho da graça de Deus numa fonte de riqueza, de recursos, de bens, problema dele. Ora a Deus, que Deus se compadeça daquela alma e segue o seu caminho. O apóstolo Pedro diz que ainda assim há esperança. Olha como é sábio o apóstolo Pedro, ele não descarta. Nós vamos orar por você e Deus vai te abençoar. Não! Eu não vou orar por você. Nós não vamos orar por você.
Nós não vamos impor as nossas mãos sobre você. Nós não vamos identificar as nossas vidas consagradas com o seu coração corrupto. Ore você. Ore você que achou, que se deixou levar pela mentira, pela amargura, se deixou levar pela ideia de que é possível comprar os dons de Deus. Ore você a Deus. Pode ser que você encontre na sua alma, na sua mente, lugar, espaço para arrependimento e que Deus te perdoe e restaure a sua vida. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou orar. Eu não sou obrigado a orar. Eu conheço algumas pessoas que tiveram tempo, tiveram oportunidade, que iniciaram antes de mim. Né? Iniciaram, já tiveram tempo. Ah, você vai orar por esses irmãos? Eu não. Eu não. Tenho nada com isso. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo, meu compromisso é com a graça salvadora de Deus através de Jesus Cristo, distribuído gratuitamente. De graça. Como é que eu vou cobrar por algo que eu recebi de graça? Ah, mas a Bíblia faz muitas declarações. A Bíblia faz muitas declarações. Não estou dizendo que o ministro do Evangelho não possa ser sustentado pelo Evangelho, pela igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, fazer do ministério fonte de lucro e de riqueza é pecado, sempre foi e sempre será. Ah, mas é bonito a gente ver quando um irmão prospera. Claro que é bonito a gente ver quando um irmão prospera. Mas é vergonhoso para o Evangelho de Jesus Cristo quando nós ficamos sabendo que o irmão estava lavando dinheiro para bandido. Não é esse o caminho de Deus. Não é esse o modo de Deus. Não é esse o agir do Espírito de Deus. Não é esse o modo de agir de pessoas cujo coração foi verdadeiramente transformado, renovado e purificado. Simão fala, orai vós por mim, para que nada do que disseste sobrevenha. Ele ainda é arrogante e presunçoso. Porque quando ele recebeu a orientação de ele orar, de ele buscar o arrependimento, não, orem vocês por mim, para que nada disso aconteça. Sobre algumas cabeças, nós nunca devemos impor as mãos. Sobre algumas vidas, nós não devemos desperdiçar o ministério da oração e intercessão. Porque se a pessoa não está disposta, ela mesma, a clamar de Deus pela sua vida, pela sua alma, se a pessoa não está disposta a dedicar o tempo dela às coisas santas, às coisas espirituais, por que você vai se desgastar diante de Deus se identificando com a vida de alguém que não compreende e não quer compreender o Evangelho da graça salvadora em Jesus Cristo? Não estou falando para você rejeitar as pessoas, para você desprezar. Não estou falando para você não abençoar as pessoas. Eu estou dizendo para você não se prender a vidas pecaminosas, a corações arruinados, a mentes doentias. Cuida de ti mesmo. Preserva a integridade da sua vida, dos seus dons, dos seus talentos e do seu ministério. Confia em Deus. Confia em Deus para que Ele saiba colocar nos seus lábios uma palavra que pode e vai mudar completamente a sua vida. É a palavra não. Não. Eu não posso. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Não, esta não é a vontade de Deus para a minha vida. Não, Deus não age dessa forma. É importante sabermos onde está o limite. Saber onde estão os nossos limites, o meu, o seu, onde estão os limites e a limitação da igreja, que é viver
na dependência do Espírito Santo. Olha como foram protegidos. O Evangelho da Salvação é oferecido gratuitamente a todos. Simão, eu me converti, eu abandono tudo, eu queimo tudo, eu destruo tudo, eu quero Jesus. Não vamos falar, não, você não pode. Está agindo aparentemente de forma correta, seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aí quando chega a parte dos dons espirituais, quando chega no ponto dos ministérios, né, do serviço, da autoridade, responsabilidade, não, Simão, você não serve. Simão, você não está pronto. Simão, você não está apto. Você não tem a disciplina necessária. Você não tem a dedicação necessária. Você acha que pode subornar o Espírito Santo para receber algum dom? Em Jerusalém, enterramos dois, Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, venderam uma propriedade que era deles, ninguém pediu para eles venderem. Guardaram parte do dinheiro e apareceram na igreja dizendo que estavam doando tudo para a obra, para a causa do Senhor. Enterramos os dois, porque pecaram contra o Espírito Santo. Acharam que o dinheiro podia ser usado para promoção pessoal. Porque um levita vendeu uma propriedade e colocou o dinheiro à disposição dos apóstolos para o sustento das viúvas, dos órfãos, dos desempregados, dos necessitados. A igreja reconheceu a atitude daquele homem. O casal falou, não, vamos fazer sucesso também. O levita agiu de bom coração. Agiu de bom coração, de boa vontade, de boa fé. Não pediu nada, não exigiu nada. Ananias e Safira queria aparecer, queria impressionar, né? Ficar na lista lá dos mais da semana no hall social da igreja lá. Enterramos dois. E você vem aqui achando que com o seu dinheiro vai comprar a comunhão com o Espírito Santo? Não, não vai. Não, não vai. Qual é o caminho? O arrependimento. O arrependimento até que se encontre o perdão. A disposição de caráter, a disposição da vontade de reconhecer quando pecamos, quando erramos, quando falhamos com o Espírito Santo. E falhamos com o Espírito Santo. E pecamos contra o Espírito Santo. Quantos ministros aí não se deixaram levar por esse engodo, por essa mentira? E quantos também não se envolveram aí em alguns laços demoníacos e satânicos, né? Comercializando, vendendo, né? Usando a influência espiritual que tem para manipular mentes e consciências, tentando direcionar votos. Eu também, tal qual Simão. É como se Simão fosse já um ministro do Evangelho e não, arranjei um esqueminha aqui para ganhar uma grana. Homens e mulheres financiados pelo poder político para manipular. Nisso a igreja precisa crescer. Nisso a igreja precisa amadurecer. Não venho aqui para expressar convicção político-partidária em relação a este ou aquele indivíduo. Eu só tenho o objetivo de dizer que certas coisas não são cristianismo. Certas práticas, certos discursos, certas propostas, quando você se dispõe a pesquisar a origem e o real significado do que está sendo dito e proposto, não é fé. Não tem nada a ver com o Evangelho. É discurso batido, mastigado, apresentado de maneira superficial, para agradar a pequenos grupos de interesse, para manipular pessoas. É o mesmo pecado. É o mesmo pecado. Tentar abusar da graça de Deus. Tentar manipular a verdade do Evangelho com o intuito de obter lucro, de obter vantagens financeiras, de obter poder financeiro, poder político, poder econômico, mesma coisa, é o mesmo pecado. É o mesmo pecado, diversas facetas, diversas modalidades, mas é o mesmo pecado, é a mesma e velha ganância. É a mesma e velha ganância, que não pode, que não deve habitar
na mente e no coração daquele que tem a sua vida dedicada a Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, Deus te conceda muita paz e que o pecado jamais, jamais te domine, te enlace, te escravize e te leve para longe de Cristo Jesus. Aprenda que em Cristo Jesus há perdão para o pecado. Há a possibilidade de redenção, de salvação do pecador. Quer ele conheça, quer ele não conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Uma boa tarde.